Mas essa noite eu convido você a abrir a palavra de Deus, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versos 1. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Jesus, em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Diga, estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito. Diga, está escrito: nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito. Diga, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida o diabo o levantou para Jerusalém, ou melhor, o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está. Diga, dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava na sinagoga e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, essa é uma passagem que a gente sabe, conhece, né? Quantas vezes a gente leu, releu, ouviu já ministração sobre isso, sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto e tudo mais. Quando Jesus ele veio, e nós sabemos que Jesus ele veio na condição de um homem, veio através do ventre de Maria, seguiu os protocolos ali dos 9 meses, né? E ele veio na condição de homem, teve a sua infância, teve a sua adolescência, e também aqui começa a falar, né, os evangelhos da história de Jesus na questão de adulto, né? E a Bíblia diz que o próprio Deus, né, através do Espírito, levou ele ao deserto. Ali ele jejuou 40 dias, ali ele teve um encontro com Deus, um preparo para com Deus, e ele ficou por 40 dias em jejum. E aqui o Evangelho de Lucas, como a gente vê nos demais evangelhos, de Mateus, Marcos também fala a respeito desta passagem do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Satanás ele chega diante de Jesus ao cume que onde Jesus está bem fraco em questão da sua carnalidade, porque havia 40 dias que ele não estava, ou que ele não havia comido nada. Então, diante da sua necessidade física, ele estava
ao ponto de que momento devido, né, um momento devido, oportuno, como diz o contexto, onde Satanás ele aproveita a situação para apresentar diante de Jesus ou entregá-lo tudo de mão beijada e fazê-lo ele fracassar para com o propósito que ele foi designado, né, que ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, se entregar por nós e levar sobre si os nossos pecados. Satanás queria frustrá-lo, queria destruir o plano de Deus, destruir a caminhada do Senhor Jesus. E aqui no contexto diz bem claro, né? Ele começa provando Jesus a respeito de que se tu és o Filho. Se você puxar no versículo, no capítulo anterior, assim que Jesus ele é batizado, ele sai da água, vem uma voz do céu e diz o quê? Este é meu filho. Jesus já sabia e ele tinha convicção, né, como a canção aqui ministra, que o Pai o ama. Que o Pai o ama. Jesus tinha essa convicção. Mas veja como Satanás, ele é astuto nos seus peritos, mas só que ele como se diz, ele é astuto, mas ele não inventa nada. Ele não é um inventor, ele só copia aquilo que ele é costumeiro fazer através da sua farsa, através da sua mentira, através do seu engano. Isso também não foi diferente. Quando Deus assim, ele criou Adão e Eva, e olha que Jesus estava onde? Estava no deserto, estava com fome. Ele chega diante dele e fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus, né, responde, ele sabiamente, ali cheio do Espírito. Mas entendam bem, a Bíblia diz que Jesus estava faminto. A sua necessidade física falava mais alto. Mas aí onde entra o poder de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito. Olha como é importante nós buscarmos ao Senhor, enchei-vos do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, né? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos daquilo, né? Não do vinho que se cria contenda, mas sim enchei-vos do Espírito, encheis da palavra, encheis do Senhor, como nós cantamos, onde a presença do Senhor realmente é o manifesto do Senhor sobre nossas vidas. Aqui diz claramente que Jesus, cheio do Espírito, por mais que a necessidade física, falando mais alto, ele estava faminto, era 40 dias. E chega com essa história, se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era. Mas Satanás ali induzindo ao Jesus, na sua fraqueza, na sua necessidade. Quantas vezes, às vezes nós passamos por essas situações. Às vezes olhamos sim. Isso que eu quero que fique bem entendido nisso. Às vezes nós olhamos para tanta nossa necessidade física, profissional, às vezes material diante disso. Mas da forma que veio ou da forma que colocam sobre nós, será que nós pedimos uma orientação ao Senhor? Opa, Senhor, o Senhor está no negócio? Opa, Senhor, é do Senhor? Ou isto é para desviar-me do caminho do Senhor? Ou para mim, cada vez mais, ficar distante do propósito que Deus tem para conosco? Porque esse sim, Jesus tem um propósito, realizou o seu propósito, nós sabemos isso, mas aqui estava começando a trajetória do Senhor Jesus para o propósito, para a obediência que ele cumpriu diante do Senhor, para salvar as nossas vidas. O propósito maior, ele não só pensou em si só, ele pensou no propósito que Deus tinha para com ele, de salvarmos não só o Guilherme e a Bruno, mas salvarmos a todos que o crerem. Esse era o propósito do Senhor Jesus, isso era aquilo que o Senhor Jesus tinha diante dele, mas ele não olhou a sua necessidade física. O que eu quero dizer nessa noite, quantas vezes, às vezes diante de nós, temos necessidade física e às vezes a gente, entenda o que eu quero dizer nisso, e às vezes nós esquecemos do propósito que o Senhor tem para com nossas vidas.
buscamos apenas o nosso momento ali diante de uma necessidade. Um propósito, por exemplo, Deus tem um propósito conosco, que Ele tem. De repente você, um exemplo bem categórico, você toma uma decisão de jejuar, só vou jejuar. Diante de um propósito, um amigo, um irmão pediu para jejuar com esse propósito, vou jejuar. Aí você jejua e tal, e você dita um certo tempo para você jejuar, e você tira aquele tempo para com Deus e tal, e está perto de se cumprir aquele dia que você jejuou. Aí de repente, vem aquele convite assim, nossa, tem uma situação assim, assim, assada, você olha, nossa, mas eu não posso faltar dessa festa. Mas o meu propósito do jejum, mas o meu propósito para com aquela pessoa, não, mas eu não posso faltar desse evento, e o que eu vou fazer, como que eu vou falar para a pessoa assim, assado. Um exemplo bem corriqueiro, mas é algo às vezes para a gente pensar um pouco, quando a gente se faz um propósito, um voto com o Senhor. Eu lembro que quando eu casei, quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol. Minha esposa tinha acabado de fazer uma cirurgia de varizes. E a gente estava disputando um campeonato. E ela não podia levantar sofá para nada. E eu tinha minha menina mais velha, a Mariana. Ela estava com 1 ano para 2 anos, quase 3 anos, né? 2 anos. Minha menina tinha. Minha esposa precisava de mim, que ela não precisava levantar por causa da coisa. Eu falei assim, não, eu vou lá, é rapidinho, eu vou e volto. E nesse dia o jogo atrasou e eu cheguei tarde pra caramba. E quando eu cheguei em casa, ela estava cheia de dor, ela estava muito... Estava de um jeito assim que eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, acredito que eu deixei a condição da minha esposa aqui, uma necessidade física, para um capricho meu. Isso me doeu tanto, irmãos. Mas me doeu tanto. Eu falei assim, não quero isso para minha vida. Eu falei assim, a partir de hoje, Senhor, eu faço 1 ano. Vou ficar 1 ano sem saber o que é jogar futebol. Irmão, não foi fácil, para quem me conhece. Era novo, a gente tinha acabado de sair. De um lado, eu gostava muito do futebol e tudo mais. Mas foi um ano muito difícil, muitos convites, isso, aquilo e tudo mais. Mas eu falei, não, Senhor, eu tenho esse propósito na minha vida. Mas para a glória de Deus, Deus honrou a minha vida, honrou meu casamento ali. Mas a forma que eu cheguei em casa aquele dia de situação, e eu olhando só para o meu capricho, olhando só para mim mesmo, um prazer que eu tinha, e não vendo a necessidade da pessoa mais importante, próximo da minha vida, que era minha esposa, minha família. Aquilo ali foi um tapa na cara, mas foi um trabalhar de Deus sobre a minha vida, sobre a importância de você olhar para o seu próximo, de você deixar de lado aquilo que você acha que é bom para você, e você começar a olhar para a pessoa que de fato é próxima, a pessoa que você ama e tudo mais. Em 1 ano, seja, pastor, que é 1 ano, Quem não entende isso, mas para quem me conhece, que eu gostava muito de futebol, foi 1 ano onde foi lutas e lutas, batalhas e batalhas. Mas foi o ano que eu tive mais crescimento espiritual na minha vida. Em vez de querer jogar futebol, eu sabia que o jejum envolvia a leitura da palavra de Deus, envolvia outro jejum e outras coisas. Foi o ano que eu mais cresci, para a glória de Deus. Eu acho que eu tinha 1 ou 2 anos de conversão, mas foi o ano que eu precisava para a minha vida, para a glória de Deus. Eu nem imaginava que amanhã Deus me levantaria como pastor de uma igreja. Para a glória de Deus, eu glorifico a Ele e tudo mais. Mas são certas atitudes que nós tomamos, onde às vezes nós não entendemos o propósito de Deus sobre nossas vidas. Mas Deus quer mostrar para cada um de nós que diante de situações, diversidades, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe o potencial que você tem. Imagine Deus. Deus sabe, o inimigo sabe o potencial que você tem. O inimigo sabe para que você nasceu. Você nasceu para ser um adorador, uma testemunha de Deus, para glorificar o nome de Deus. Porque Deus, Ele só pode ser glorificado aqui na terra através das nossas vidas e dos nossos testemunhos. Isso é para a glória de Deus. Deus nos capacita em certos momentos que às vezes nós não entendemos.
Quantas vezes você às vezes perguntou, falou assim, nossa, eu era assim, agora eu sou assim, nossa, mas eu não acredito que Deus fez isso na minha vida. Ele faz, porque Deus é Deus. Eu falo porque terça-feira está na casa de uma irmã, daí até testemunhei sobre isso, porque quem me conhece, o chamado de questão de pastor era muito tímido assim, questão pública. Mas Deus me levantou, me capacitou, não que eu não continuo sendo tímido ainda, mas hoje eu sei que é o nome de Deus sendo glorificado através quando nós ministramos, falamos da palavra de Deus. Isso só Deus mesmo para capacitar cada um de nós. E eu sou muito grato a Deus, glorifico a Deus, porque quem eu era e quem eu sou hoje, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas só que o inimigo também sabe a potência que há em você. Fala para o seu irmão, meu irmão, há um poder sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo. E glória a Deus pelo poder do Espírito Santo, assim como Jesus venceu Satanás aqui, porque ele estava cheio do Espírito Santo, nós podemos vencer sim nossas atitudes, as artimanhas de Satanás sobre nossas vidas, a nossa fraqueza física, como aqui Jesus venceu a sua fraqueza física. Ele estava faminto, ele estava com fome. O inimigo foi ali e falou, se tu és o Filho de Deus, como provocando ele, se tu és. Mas Jesus tinha certeza que quem ele era, ele é o Filho de Deus. E não uma condição, porque o que Jesus podia muito bem transformar aquela pedra em pão, porque ele tinha poder. Mas o problema, da onde veio a ordem? A ordem veio do diabo, não foi uma ordem de Deus. É isso que às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, gente, toma muito cuidado, porque hoje a gente tem tanta informações, glória a Deus por isso, mas toma cuidado da onde vem a informação, porque o inimigo usou o quê? A palavra de Deus para tentar o próprio Senhor Jesus. Até esses dias eu vi numa ministração e eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar para isso, mas o pastor ministrando, eu falei, nossa, é verdade. Quando eu... Oh, glória. Quando minha mãe ainda não tinha se convertido, minha mãe tinha uma Bíblia grande em casa, e ela deixava a Bíblia aberta em que salmo? 91. Deixa aberto lá para os mal não virem aqui, né? E qual a passagem da Bíblia que Satanás tentou Jesus? Qual? Qual a passagem? O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele não tem medo da palavra de Deus. Ele quer nos frustrar, mas ele corre e foge de uma pessoa que busca a Deus e teme ao Senhor. Ele não pode tocar, ele tenta, mas ele não pode tocar. Tenha isso como consciência sobre a sua vida. Se diante de qualquer mal vir, uma situação, e glória a Deus por isso, talvez que está mais quieto o ambiente, né? O que é uma oração de fé? Glórias a Deus. Deus abençoe aquele Senhor. Deus traga arrependimento sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Mas a importância de que nós temos e precisamos compreender isso sobre aquilo que nós cremos e confiamos que é em Deus. Não deixe que nenhuma situação de adversidade ou acusação venha sobre a sua vida para te inibir diante de quem você é. Diga, eu sou comprado, remido pelo sangue que é poderoso, sangue que nos libertou e nos purifica de todo o pecado. E Jesus aqui, a condição, né, de sendo tentado ali por Jesus, sendo tentado pelo diabo, vem diante dele e ele ali, falando diante de Satanás, ele falou assim, que nem eu estava dizendo, Jesus podia muito bem transformar aquelas pedras em pão, para saciar a fome dele, como a gente vê mais para frente, que Jesus
multiplicou os pães, multiplicou os peixes para alimentar a multidão que lá estava. Mas aqui não era uma decisão vinda do Pai. Simplesmente veio Satanás, uma ordem dele, para que assim ele obedecesse a Satanás. A proposta era interessante: transformar as pedras em pão, para saciar uma fome que Jesus estava com fome desde 40 dias, né, que ele não comia, e ele estava com muita fome. A sua fome física, na sua necessidade física, era muito grande. Portanto, eu quero muito frisar nesse detalhe: tome muito cuidado aquilo que nós, diante da nossa necessidade física, de nós às vezes ouvir algo que não venha de Deus, e a gente acaba colhendo o fruto daquela decisão, né, mais para frente, né? De repente, o propósito de Deus sobre nossas vidas está tão perto ali de acontecer, de fluir para a glória de Deus, e às vezes a gente acaba deixando que um momento, uma necessidade física ou uma decisão, enfim, que nós achamos que seria melhor para nós, a gente não olha no contexto, não coloca, não ora, não coloca diante do Senhor, vem às vezes nos atrapalhar e fazer com que voos mais altos venhamos a ter. Portanto, é algo que, fique com isso diante da vida de vocês, sobre essa palavra que é muito importante. Ah, pastor, mas era o Senhor Jesus, Ele, conhecedor de todas as coisas, o Filho de Deus, Ele era Deus, mas aqui Ele estava na sua humanidade. Lá em irmão Adriano, abra Hebreus capítulo 4, versos 15. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas na condição de humano. E por ele ser tentado, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. 16. Portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos o quê? E encontremos o poder, encontremos o quê? Que nos socorre no... Irmãos, isso é tremendo. O autor de Hebreus, olha o que ele coloca diante disso, referente à pessoa do Senhor Jesus. Ele sim, ele sofreu por nós, levou sobre os nossos pecados e também venceu as nossas fraquezas. E diante disso ele nos dá esse poder através do Espírito Santo para vencermos as nossas fraquezas diante da nossa necessidade. Pastor, mas é difícil. Mas o que eu quero nessa noite, o Espírito Santo ministra ao seu coração, que é possível vencer. É possível vencer essa etapa da sua vida, porque amanhã, como diz a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou ao homem, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. E às vezes a gente quer viver o quê? De momentos. É só um momento. Continuando aqui. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou o quê? Em fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. É Satanás aqui, que Jesus, ele conquistou tudo isso. Em Efésios diz que todo joelho se dobrará ao nome que é acima de que todos os nomes. Jesus, através da obediência do Senhor Jesus, Jesus conquistou tudo isso. Aquilo que Satanás queria dar a ele, que ele tinha por autoridade pelo pecado
de Adão e Eva que foi dado, transmitido a ele, mas Jesus conquistou por nós. Mas ele queria dar a Jesus para se Jesus assim o adorasse, né? E diz claramente, olha, mostrando a ele, querendo encurtar o propósito do Senhor, diante do Senhor Jesus. Olha que o Senhor Jesus falou assim: nossa, a ideia até que é boa, eu não vou precisar passar na cruz, eu não vou precisar passar por isso, ele vai me dar todas essas coisas, se simplesmente o adorar. A proposta era boa. Quantas propostas às vezes nós achamos que é boa, que vai encurtar caminhos? Mas só que uma coisa é certa: às vezes encurtar caminhos nos previne, nos tira do quê? De experiências. Hoje, né, fazem 23 anos que eu estou andando com o Senhor Jesus, 2002. 4 anos que eu estou na presença do Senhor, a glória de Deus, e experiências que eu conquistei e tenho com o Senhor, que eu sei que cada um tem a sua experiência, mas se eu tivesse cortado etapas da minha vida, tivesse ido por lugares que de repente o inimigo mostrou que seria mais fácil de cumprir, etapas, propósitos, situações, de repente adversidades que hoje eu dou glórias a Deus que passei por ela, né, como diz o nosso falecido irmão Lázaro, né, passando pela prova, dando na hora que a prova é doída, é difícil sair um glória a Deus, mas tem que sair, para que o Senhor seja glorificado. Mas muitas etapas de nossas vidas, experiências de nossa vida, a gente conquistou, porque a gente decidiu passar por elas. Mas quantos por aí afora decidiram atalhos, e não o verdadeiro caminho, e hoje estão longe do propósito, estão longe do caminho do Senhor, estão aí, como se diz, né, batendo a cabeça aí em prego, longe do propósito que o Senhor tinha para ele. De repente está até feliz não, né? Não é realizado também, às vezes até um pouco satisfeito com aquilo que tem, mas sabendo que Deus tinha o voo mais alto para com essa pessoa, para com aquele que infelizmente preferiu o atalho, ou outros infelizmente está no lugar que parece que não tem mais volta. Não é verdade? Eu conheço alguns que infelizmente, você fala do Senhor Jesus, parece que não tem mais volta, embaraçado no pecado, no vício, né? E glória a Deus que se crermos no Senhor Jesus, você que nos ouve, tudo é possível para aquele que crê. Precisamos crer para a glória de Deus. E diante de reinos que Satanás ali deu para ele, quantas vezes, né? Hoje nós vivemos na era digital. Quantos aí querem, né, viver no status por aí afora, mas às vezes faz tantos conteúdos ou tantas coisas que não agradam ao coração de Deus. Às vezes acaba tomando atitudes que não agradam ao coração de Deus. Mas se eu não fazer isso aqui, ninguém vai ligar para mim, ninguém vai, né? Eu não vou crescer no trabalho, eu não vou vencer aqui. Eu não vou ser bem sucedido na minha empresa. Pensa bem o que anda te oferecendo para que você saia diante daquilo que o Senhor te ensinou, né? De você ser prudente para com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o terceiro, né? Aonde fala, verso 9: em seguida, o diabo levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam, eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, aqui é uma passagem muito, onde a gente vive nesse período que a gente vive, é uma palavra muito clara para nós, né?
aonde claramente mostra qual é a intenção de Satanás para com nossas vidas. É nos colocar mentiras sobre nós, de quem nós somos, para fazer o quê? Para destruir a nossa vida. João 10:10 diz que diz que o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Esse é o propósito de Satanás sobre a sua vida. Vem com suas mentiras, vem com suas frustrações, falando que você não vale nada, falando que você não vencerá, que você, enfim, que você é uma pessoa triste, que você é uma pessoa, enfim, uma pessoa que não vai levar sucesso em nenhuma parte da sua vida. De repente você esquece que de repente você é um pai, você é uma mãe, você é uma avó, você é um filho, você é um empresário. Se você olha, por exemplo, por aquilo que está, não, aquelas vozes que vêm diante de você não é verdade. Mas às vezes você não consegue olhar a realidade, vendo que é mentira aquilo que vem sobre você, e você olha, não, mas eu estou vendo que não é nada disso. Mas só que aquela voz se torna tão forte, que é ele aqui jogando as suas mentiras, para que venhamos cair nessa pegada. Essa é a função de Satanás. Infelizmente ele usa não só a mente, em nossa mente, mas também como pessoas. Por exemplo, pessoas até que a gente tem até certa admiração, ainda mais como está, né, a rede social por aí fora. Mas uma coisa é certa, e eu creio nisso, irmãos. O propósito de Deus sobre a sua vida, ele é muito grande. E a gente não consegue imaginar esse tamanho, essa altura, essa forma. Às vezes a gente, né, já falaram isso para mim, é uma verdade. Infelizmente tem certas situações na nossa vida que a gente tem olhos de galinha. A gente só consegue olhar o nosso terreiro. Deus está te dando olhos de águia e você continua com seus olhos galinha, olhando só ali, ó. O Senhor está te dando olhos de águia, para que você voe, deslancha diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas sabe o que acontece? Que falta? Acreditar. Acredite. Deus te criou, Deus te formou para a glória dEle. Aleluia. Sei que às vezes a mente nossa buga em questão disso daí. E às vezes a gente fica um pouco, sabe? Não digo só na área espiritual, irmãos. Glória a Deus, principalmente, mas sim, mas nas horas que Deus, nas áreas que Deus tem para a sua vida. Só que tem uma chavinha que a gente precisa prestar muita atenção e usar ela constantemente. A obediência à palavra de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedeça. Mesmo que obedecer parece a forma mais errada para a sua humanidade pensar. Obedeça. Se não é o tempo ainda, precisa ansiedade, não precisa se precipitar. Há um tempo para todas as coisas. Aleluias. Há um tempo para todas as coisas. Se nesse momento é o tempo de prosseguir, glória a Deus. Prossiga. Mas há tempos que é tempo de parar. Tempo de parar. Não sei com quem Deus anda ministrando essa palavra no seu coração, mas eu creio que Deus sabe todas as coisas. Há tempo de parar, analisar, orar a Ele, clamar ao Senhor. Senhor, e aí? Eu continuo prosseguindo? Ou não?
Bíblia diz que havia um homem que ele olhou, viu, como assim Jesus, né, explicando como assim, como se dizendo em parábolas, né? Ele foi e ele olhou e viu aquele terreno. Olhou para aquele terreno e ele falou assim: opa, aquele terreno tem algo que é valioso. Ele foi lá, vendeu tudo, comprou aquele terreno por causa daquela algo que tinha valioso naquele lugar. Aí o Senhor explica muitas vezes que às vezes o largar tudo, ali o contexto fala pela presença do Senhor, pela presença de Deus, pelo reino de Deus, enfim, é o ponto onde você dá a chave para a sua vida de o que mais você crê ou você tem como valioso sobre a sua vida. Deus, irmãos, é Deus, ponto. Mas aqui nós temos família, nós temos, né, nosso trabalho, nós temos, né, nossos compromissos. É isso que eu quero que você entenda. Não se compare nada disso com Deus, ponto. Deus está acima de todas as coisas. Mas o Senhor ministra isso no meu coração, creio que com alguém aqui. Que você nesse momento precisa responder. Responda para você. O que você tem mais de valioso? Será que está na hora de você jogar tudo aquilo que você achava que é mais valioso e dar de fato valor para aquilo que é mais valioso na sua vida? Você sabe. Pode ser sua família, o seu trabalho, algo que você tem dentro de você, você quer fazer e às vezes a incerteza bate a porta. O Senhor está te perguntando: é valioso o suficiente? Pensa nisso. Eu quero orar por você. Se o louvor quiser ministrar uma canção, mas gostaria que você colocasse isso diante da sua vida. O inimigo, ele é astuto, ele consegue fazer com que certas palavras que não é de Deus venham sobre a sua vida. De repente até a palavra de Deus, foi Deus assim que ministrou e aqui está escrito. Mas da forma que ela é transmitida, da forma de quem vem, ou melhor dizendo, pela boca de quem vem, um cuidado que tem que ter, que tem que tomar. Mas uma coisa é certa, eu creio nisso: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus colocou isso diante da sua vida. Deus, aleluias. Deus, Ele quer te honrar e a partir disso, Ele te honrando, você também estará glorificando ao Senhor. Eu creio nisso. E diante dessa forma e ação, em nome do Senhor Jesus, fique com essa certeza. Não duvide de quem você é, de quem Deus já ministrou no seu coração, quem você é, a pessoa que você é, quem você era e quem você é, que Deus te transformou. Aleluias. Não caia nas mentiras de Satanás como Jesus não caiu. Se tu és o Filho de Deus, não, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia o propósito que ele tinha para com nossas vidas. E o propósito dele foi maravilhoso e ele cumpriu. Ele venceu por amor a nós. Foi que nem estava ouvindo o pastor falar, não é minhas palavras, mas ele é verdade. Falam que foram, né, os fariseus, a multidão que crucificou o Senhor Jesus. Não. Ninguém crucificou o Senhor Jesus. Ele se ele se entregou.
Nenhum homem matou o Senhor Jesus, nem governos, ele se entregou. Porque ninguém tinha capacidade de matar o Senhor Jesus, porque ele era Deus, ele era poderoso, ele é poderoso, ele se entregou. Como ovelha muda, ele se entregou. Como Cordeiro Santo, ele se entregou. Passou pelas fraquezas, venceu as tentações por amor a nós. Como diz Hebreus, o sumo sacerdote, que hoje nós temos o livre acesso ao trono do Pai, quando ele age de misericórdia para conosco, quando ele dá o poder através do Espírito Santo para vencer as nossas fraquezas e ansiedade. É nele, através dele, do maravilhoso Espírito Santo, é ele quem nos faz vencer. É ele. É ele. Pai, eu te louvo, Pai, nós te agradecemos. Pai, o Senhor sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração, a nós aqui estamos aqui presentes, só o Senhor sabe. Pai, mas se essa palavra é do Senhor, nós sabemos que é do Senhor, Pai, não nos deixe sair desse lugar, Pai, sem que a Tua palavra, ela encontre em nós, ali a terra fértil, ali que ela venha produzir para a glória do Senhor. Pai, livra, Pai, aleluia, livra de nossos temores, livra-nos, Senhor Deus, de nossas ansiedades que nos atropelam a cada dia de nossas vidas, e dai-nos o suspiro, dai-nos o verdadeiro socorro, dai-nos verdadeira alegria, Senhor, porque o Senhor, aleluia, o Senhor é a nossa alegria, a presença do Senhor, o Teu maravilhoso Espírito Santo, é quem nos capacita e nos fortalece cada dia. E a Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra no mais íntimo do nosso ser e nos direciona, nos capacita a pensar e agir. Oh Deus, livra, Senhor, dos nossos temores e firma os nossos pés, os nossos passos, nosso entendimento no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Diga: Jesus, Tu és a minha esperança. Jesus, Tu és a minha certeza. Diga: Jesus, Tu és a minha certeza. Livra-me das dúvidas e firma os meus pés no caminho, aleluia, o verdadeiro caminho. Fiquemos de pé e adoremos o Senhor. Adorando ao Rei.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando a todos aí que amanhã nós temos o culto às 9 horas, também. Glória a Deus. A todos que estão nos ouvindo, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Xizinho aí.